Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, neste vídeo do curso de elaboração de planos de aula em língua portuguesa, nós vamos falar sobre a terceira parte dessa elaboração, dos últimos elementos presentes no plano de aula. Tudo bem? Então, vamos lá. Pensando aqui, eu coloquei para vocês a ementa do curso, né? O que vocês já viram com a professora Bruna, o que vocês já viram com a professora Alessandra, e essa parte final, então, ficou para mim, tudo bem? Então, nós vamos falar sobre a listagem dos recursos e a sua importância, sobre a avaliação e as referências. Então, essa parte final, ela é mais simples, né? Mas isso não significa que não seja importante, né? Aliás, todo esse processo é extremamente importante para que se efetive o processo de ensino-aprendizagem. Então, falando sobre o plano de aula. Primeiramente, então, só para recuperar aquilo que a professora Bruna, a professora Alessandra já falaram a respeito de toda a importância do planejamento da aula. Então, a prática pedagógica, ela é consequência da aplicação teórica, de tudo aquilo que vocês aprendem teoricamente na faculdade e precisam, a partir do estágio, começar a colocar em prática. A tentativa aí de um diálogo equitativo entre teoria e prática. E para isso, né, para que isso se efetive, para que isso se consolide, é importante que haja sempre um planejamento, né? E por isso a gente tem o plano de ensino, que é um planejamento mais amplo, e o plano de aula, né? Então, aula por aula, vocês precisam planejar. Especialmente no nosso caso do estágio, vocês vão precisar entregar esses planos de aula para os orientadores de estágio. Bom, então nós falamos sobre a questão da identificação, da importância da identificação, vocês viram com a professora Bruna, da delimitação do tema, né, do objeto de conhecimento, os objetivos e as habilidades, né, com que se espera alcançar por meio dessa aula. Então, os conteúdos a serem trabalhados, a metodologia e as estratégias que vocês viram com a professora Alessandra. Então, a parte inicial ficou com a professora Bruna e a parte do meio aí ficou com a professora Alessandra. E aí, por fim, nós vamos falar sobre recursos, né, os recursos didáticos, sobre avaliação e referência. Então, estamos aqui nessa terceira parte do nosso curso. Falando sobre recursos, estamos pensando aqui em recursos didáticos, né? Então, vocês devem se lembrar que nós já falamos, né, aquelas pessoas que estavam no outro curso, de que os materiais didáticos, eles são aqueles utilizados para a aula. Então, nós podemos nos valer de livros, de vídeos, da internet, de imagens, salas específicas, lousa e giz, enfim, os recursos podem ser os mais variados. O que é importante a gente pensar que os recursos, eles devem estar totalmente de acordo com o contexto desses alunos e também de acordo com o que você pretende alcançar com seus objetivos, enfim, com a questão do conteúdo a ser trabalhado, tudo tem que estar interligado. O método e os recursos didáticos estão vinculados ao como ensinar. Então, vocês devem ter visto lá com a professora Bruna, com a professora Alessandra, a questão das perguntinhas básicas, né? O que eu vou ensinar, depois o porquê eu vou ensinar, né? Que recorre ali sobre a justificativa. Então, esse o que, o porquê, o como eu vou ensinar, que envolve a metodologia, para quê, né? Seria aí os objetivos, e aí a gente tem dentro do como, da metodologia, esse por meio de quais recursos, né? Então, eles estão, o método e os recursos didáticos estão envolvidos na perguntinha como que eu vou fazer para alcançar o meu objetivo, para fazer com que o aluno aprenda determinado conteúdo. Então, os recursos podem ser os mais variados.
Então, aqui nós temos esses elementos estruturantes da organização didática da aula, vai fazer justamente essas perguntas, né? O para quê, qual que é a intenção, quem, né, o professor, para quem, o aluno. Então, o que eu vou ensinar, qual que é o conteúdo, como, com que, né? Quais são os recursos didáticos, é a questão de quanto tempo, onde, né, em que espaço eu vou utilizar a sala de aula mesmo, eu vou para a quadra, em que espaço eu vou ensinar, e tudo isso aí pensando em todo o processo, né? E o que ou como, quem que vai pensar também a avaliação. Então, tudo isso tem que funcionar de forma integral para que a gente alcance o objetivo, que é a aprendizagem, né? Então, tudo está bem interligado, isso que é importante a gente pensar. Então, quando a gente pensa nos recursos, nós estamos pensando aqui com o quê? Quais são os recursos a serem usados? Aqui nós temos, então, a classificação dos recursos didáticos. Obviamente que a gente não precisa fazer esse tipo de classificação no plano de aula, né? Mas só para a gente ter uma ideia a esse respeito. Então, nós temos lá, Riville e Mata apresentam uma classificação baseada na capacidade que os distintos meios possuem de pôr o aluno direta e indiretamente ante experiências de aprendizagem. Então, elas apresentam 3 possibilidades. Então, recursos ou meios reais, então, objetos que podem servir de experiência direta ao aluno, então, objetos para enriquecer as atividades, motivar e dar significado aos conteúdos, então, são meios reais ligados ao conteúdo a ser trabalhado. Recursos ou meios escolares, então, laboratórios, biblioteca, vídeo, lousa, giz, o próprio livro didático e por aí vai. Então, são os recursos escolares que vão representar esses objetos reais, fonte do ensino, por exemplo. Os recursos didáticos ou meios simbólicos, então, material impresso ou até mesmo as novas tecnologias. Isso pensando, claro, dependendo do conteúdo. Então, são recursos que são empregados de forma didática. Então, por exemplo, o jornal, quando ele é usado de forma didática, ele se torna um recurso didático. Então, são as 3 classificações feitas pelas autoras. Como eu disse, não é necessário que eu classifique os recursos que eu vou usar. É simplesmente, como diz na nossa ementa, uma lista mesmo dos recursos a serem usados, desde que eles estejam relacionados com os objetivos e com a metodologia, principalmente. Em relação à avaliação, mas só voltando aqui, o que é importante a gente também pensar em relação aos recursos, e depois eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem, é em relação à criatividade do professor. Porque muitas vezes ele vai ter que tratar de conteúdos em que ele poderia usar diversos recursos, como, por exemplo, os textos digitais, então, para isso, recorrer à internet. E muitas vezes a escola não tem computador suficiente, não tem internet, o aluno também não tem acesso em casa à internet, então esse processo pode ser dificultado. Então, o professor ele precisa usar de sua criatividade e fazer adaptações, adequações para que ele possa dar conta daquele conteúdo da melhor forma possível. Então, não existe um recurso ideal, né? O ideal é o que você pode fazer naquele contexto específico. Então, é importante a gente pensar sobre isso. Então, voltando aqui a falar sobre a questão da avaliação, que é o nosso segundo tópico. A avaliação não é aquela avaliação formal que a gente pensa, né? De que a gente tem comumente no nosso pensamento. Não é a avaliação formal, mas é como que eu vou verificar se o meu aluno atingiu os objetivos, se ele compreendeu realmente o conteúdo. Então, são as formas usadas para verificar a compreensão do aluno. Então, não necessariamente é aquela avaliação formal. Pode até ser,
né? Mas não é necessariamente. Então, a avaliação deve abranger processos complexos do pensamento e motivar os alunos para a resolução de problemas, e muitas vezes o questionamento ele leva a isso, ele faz o aluno refletir sobre aquele processo e, consequentemente, a aprendizagem dele se consolida. Tarefas de avaliação mais abertas, com diversificados procedimentos e instrumentos para a coleta de informação. Então, que sejam diversificados, mais abertas, que estimulem a pesquisa, né? Então, por isso que esse olhar de uma visão mais aberta e com busca de novas formas de coletar informação, né? Para que você leve o aluno à pesquisa, estimule a reflexão, a busca pela informação. A avaliação se refere à verificação da compreensão dos alunos no processo pedagógico. Ela também é dirigida ao próprio ensino do professor, às lições e aos materiais empregados em suas atividades. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a avaliação, ela não só avalia o aluno, ela avalia também o professor e a forma como ele ensinou, ele tentou passar aquela informação. Muitas vezes, a avaliação vai dizer que os recursos usados não foram os ideais, não foi adequado, ou até mesmo dizer que a metodologia usada não funcionou para aquela turma. Porque muitas vezes a gente tende a pensar, funcionou muito bem com uma turma, eu vou só reproduzir nas outras. Quando eu chego na outra, a aprendizagem não se dá da mesma forma. Aquela mesma metodologia ou aquele mesmo recurso empregado não funciona da mesma forma. Por isso que é importante a gente pensar que cada plano de aula, por mais que seja para o mesmo ano, ali, se é 7º ano, se é 8º ano, são salas diferentes. E o que funciona para uma pode não funcionar para outra. Então, por isso que a avaliação ela é importante, até mesmo para direcionar o professor e para ele observar, olha, isso não funcionou, eu vou ter que tentar de outra forma, eu vou ter que usar outra metodologia, eu vou ter que buscar novos recursos que possam contribuir para que a minha aula eu consiga alcançar por meio dela os objetivos propostos, né? Então, a avaliação é extremamente importante, ela dá um norte até mesmo para o professor, não é só uma questão de dar uma nota para o aluno, né? Por isso é tão importante. Às vezes a gente tem essa ideia de que a avaliação ela fica muito voltada ao aluno, né? E esquece que ela é um reflexo do seu ensino, do que você fez dentro da sua aula. Bom, a avaliação deve ser contextualizada, podendo ocorrer em diferentes momentos com finalidades distintas. Isso é importante, porque a avaliação não necessariamente ela precisa acontecer no final da aula. Ela pode acontecer durante a aula, ou mesmo no início da aula, quando você propõe uma questão para eles refletirem, para eles discutirem, né? Então, não há um momento específico. Então, e pode acontecer em diferentes momentos, pode no começo você propõe aquela questão e vê qual vai ser a discussão, e no final da aula você propõe a mesma questão para ver se houve mudança ou não. Então, não há um momento específico. Tudo vai depender de qual é a sua finalidade. Então, a avaliação ela pode até ser mesmo no começo da aula, com o propósito de ser diagnóstica, significa levantar as necessidades, você saber o que o seu aluno já tem de informação e o que ele não tem, o que eu preciso ainda destacar, eu preciso voltar em algum conteúdo, porque eu achava que ele já sabia, ele ainda não tem esse domínio. Então, a avaliação diagnóstica também é importante. A avaliação formativa, né, que ela tem aí o propósito de acompanhar o processo, então é durante, né, e constantemente, ou a avaliação sumativa, que vai verificar o produto final, né? Então são diferentes etapas, o antes, o durante e o depois. A avaliação, ela pode ser, como eu disse, de diferentes tipos. Pode ser a prova formal, aquela que a gente está acostumada? Pode,
né? Mas não é a única forma de avaliar. A avaliação pode se dar por meio das atividades do livro didático que o aluno vai fazer, e depois você vai corrigir e constatar ou não a aprendizagem. Pode ser uma produção de texto, de um resumo, enfim, né? Pode ser uma discussão oral, pode ser um questionamento que você faz, e aí, a partir das respostas, você tem uma direção. Então, a avaliação, ela pode ser das mais diversificadas. E o ideal é que ela seja constante, não seja só visando o produto, né? Mas durante o processo, porque o processo faz parte da aprendizagem e é extremamente importante saber cada uma das etapas. Por isso que o ideal é que a avaliação ela seja durante todo o processo, né? Até mesmo para você ver, conseguir perceber o quanto que o aluno evoluiu em relação àquele conteúdo, ou o quanto ele já sabia daquilo, e muitas vezes você for analisar só o produto e ele já tinha aquela informação, você não vai saber se a sua aprendizagem, se o seu ensino foi adequado, porque na verdade ele já sabia aquele conteúdo, né? Então, por isso que é importante a gente avaliar em diferentes momentos, com diferentes finalidades. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, vocês chegaram a ver alguns modelos de plano de aula. Eu só recortei aqui a parte dos recursos e da avaliação, lembrando que os recursos têm que estar relacionados com a metodologia, com os procedimentos. Então, nós temos aqui os recursos, por exemplo, exemplares do jornal A Folha de São Paulo, xerox da crônica O Carro Comestível, xerox ou impressão de exercício de leitura. Enfim, tudo aquilo que você for usar na aula, você vai listar, mesmo que seja lápis, sei lá, folha impressa, ou lousa e giz, não importa, você tem que enumerar. Então, no segundo caso aqui, ó, nós temos jornais, revistas, cópias xerocopiadas do exemplar da carta em estudo, quadro de giz, TV, pendrive, data show ou retroprojetor. Retroprojetor está um pouquinho já ultrapassado, né? Esse exemplo aqui. Laboratório de informática, enfim, tudo que você for usar. O livro didático é um recurso, né? Então, tudo isso tem que estar listado. O que é importante a gente pensar é que quando a gente for colocar, por exemplo, o xerox da crônica O Carro Comestível, isso aqui é um recurso, isso depois vai ter que aparecer lá nas referências, onde você encontrou essa crônica, então isso vai aparecer lá nas referências. Mesma coisa, vou usar o livro didático, nas referências você vai ter que colocar a referência do livro didático, né? Então tudo está muito relacionado. O plano de aula ele é importante justamente por isso, porque todas as informações elas devem estar em harmonia. Em relação à avaliação, então, olha, participação oral nos momentos de discussão. Só pela participação você consegue identificar. Produção escrita dos exercícios de leitura, né? Então, também você dá os exercícios, atividades, o aluno realizou, a partir desses exercícios você consegue acompanhar o processo de aprendizagem. Ou aqui, participação oral nos momentos de discussão, apresentação, socialização de análise de cartas realizadas em trabalhos extra-classe, por aí vai. Então, percebam que posso ter mais de uma avaliação, né, pela participação e pela produção. Então, não necessariamente eu tenho uma avaliação, né? Ainda mais se eu for analisar todo o processo. E o terceiro tópico, né, o último no caso do plano de aula, que nós temos as referências. Então, a indicação bibliográfica dos materiais utilizados para sustentar o conteúdo desenvolvido em aula e ajudar a atingir os objetivos propostos, que é importante a gente colocar de acordo com as normas da ABNT. Então, coloquei aqui 2 exemplos de referências. As referências, acho que vocês estão bem acostumados, então não convém ficar falando sobre normas da ABNT, mas é importante que vocês coloquem todas as referências. Você indicou um livro lá como recurso, esse livro tem que aparecer nas referências, né? Como eu disse, o livro didático, você trouxe uma reportagem, de onde você tirou essa reportagem? Então, você tem que colocar o link, né? Então, são esses
essas 3 partes do plano de aula. E aqui as referências, né, até mesmo do texto que vocês têm para leitura, né, e esse outro texto também vocês discutiram com a professora Alessandra, então são as referências para a gente pensar o plano de aula. Então, acho que essa parte final, ela é mais simples, né, mas o que eu queria que vocês pensassem sempre nesse processo na aula, como um processo que deve ser harmonioso, deve ser uniforme, né? As coisas devem estar interligadas. E eu não uso o recurso didático de forma aleatória. Ah, eu tenho isso, eu vou usar. Né? Eu vou usar porque isso aqui casa muito bem com a minha metodologia, isso casa com o conteúdo. Né? Então, qual é a relação entre esses elementos? Acho que isso que vocês precisam pensar quando forem produzir qualquer plano de aula, né? E não só para o estágio, mas para a vida de vocês. Então, acho que essa parte ela é mais simples, né? Espero que tenha ficado claro. E se vocês tiverem dúvida, é só escrever lá no fórum, mandar uma mensagem que eu respondo. Tudo bem? Acho que é isso. E a gente vai se falando. Depois eu deixo aí a continuidade do nosso curso. Tudo bem? Um abraço, morrendo de saudade de vocês. Um beijo.